Alô, alô pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do Tecnóis. E hoje a gente vai fazer uma função em JavaScript que é um exercício para transformar arrays em objetos ou objetos em arrays. Então qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente entender a estrutura dos arrays e a estrutura dos objetos. O que a gente quer fazer? Suponha que eu tenha um array que seja um array de arrays, né? Então eu tenho um array que seja assim, título, sei lá, trem das cores, artista, Caetano Veloso. Então eu tenho aqui uma estrutura, que eu tenho um array, e esse array ele tem vários arrays de duas posições. Sendo que a primeira posição do array seria um atributo, um nome de um atributo, e a segunda posição seria o valor do atributo. Então é um array que tem vários atributos, né? Então eu tenho mais um atributo aqui, por exemplo, álbum, e aí um álbum de coletânea, por exemplo, duração, sei lá, 150. Então eu tenho aqui um array, e aí esse array ele tem 4 elementos, e o que eu quero? Eu quero transformar esse array num objeto que teria mais ou menos essa estrutura que seria assim, né? O título, então seria todas as propriedades, vou copiar aqui para ficar mais fácil, o artista. Acho que vocês já entenderam qual que é a ideia. A ideia é, dado um array que tem vários arrays como elementos em que o primeiro elemento desse subarray é um atributo, nome de atributo, e o segundo elemento é o valor, eu quero transformar isso aqui numa estrutura de objeto, onde eu tenho todos os atributos e todos os valores de atributos numa lista dessa maneira, né? Então, assim, uma coisa assim, 150. Né? Título, certo? Então aqui seria o array 1 e aqui seria o objeto 1. Né? Então eu quero que no final da história esse array e esse objeto, esse array entre nessa função arrayToObject. Então essa função vai retornar alguma coisa, que eu vou desenvolver aqui, que vai ser igualzinho a esse objeto 1. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Bom, não é muito difícil, e eu vou mostrar para vocês que não é mesmo muito difícil. Basicamente, o que eu tenho nesse array? Eu tenho o array. Então, o que tem na posição 0 desse array? O que tem na posição 0 desse array? Então, vamos colocar isso aqui num atributo aqui, e vamos dar uma olhada no nosso terminal aqui no navegador. Eu tenho aqui o meu array 1. Então ele é um array que tem dentro na posição 0, título, trem das cores, na posição 1, artista, Caetano Veloso. Então, por exemplo, se eu pegar array 1 na posição 0, ele vai me retornar título, trem das cores. Se eu pegar o meu array na posição 1, então cada posição vai retornar um subarray que tem 2 elementos. Se eu quiser acessar, por exemplo, o nome da propriedade, ela vai estar sempre na posição 0. Né? Então, posição 0, né? Então, o primeiro elemento, o segundo elemento do array, né? Porque a numeração começa de 1, então, primeiro eu peguei o segundo elemento, dessa maneira. Então, ele me retornou, como eu mostrei aqui, esse array com 2 elementos. Agora eu vou pegar o primeiro elemento desse array que foi retornado, 0. Se eu quiser pegar o segundo elemento e assim por diante. Então, se eu for fazendo isso aqui, 0, 0 é o título, 0, 1 é o trem das cores. Aí foi 1, 0 é o artista, 1, 1, Caetano Veloso. 2, 0, 2, 1. E assim por diante. Então, o que eu tenho que fazer para construir? Eu tenho que iterar por todos esses elementos e ir colocando eles no meu objeto final. Né? Então, como é que eu faço isso? Lembram que a gente já viu como fazer iteração
dentro de um array. Então, eu tenho aqui um array, eu estou supondo que esse array vai vir nessa estrutura aqui, e eu vou criar um objeto. Então, eu vou chamar result, né, igual, começando com um objeto vazio. Então, inicialmente, esse objeto não tem nada, certo? E aí, eu vou começar. Então, eu vou primeiro fazer um for, né, um for of, que eu gosto mais. Então, o meu elemento no array, então cada elemento ele vai ser do tipo, desse tipo aqui, né? Então, lembra, cada elemento vai ser do tipo essa dupla, né, de valores, onde a posição 0 é o título, é a chave, e a posição 1 é o valor. Então, eu vou fazer aqui o result. Qual que é a chave? A chave está no elemento na posição 0. E isso vai ser o quê? Vai ser o elemento na posição 1. Ou seja, veja, eu estou pegando cada elemento, lembra? O que é fazer esse for aqui? Vamos recapitular, esse for aqui. Se eu fizer um for element of array 1, console.log element. Então, o que eu estou fazendo nesse for? Eu estou iterando, então cada iteração vai ter um elemento. Na primeira iteração, o primeiro elemento, na segunda iteração, o segundo elemento, na terceira, o terceiro, e assim por diante. E aqui eu fiz um log disso. Então, o que eu vou fazer com esse for aqui? Eu quero, por exemplo, pegar todos os títulos, ou seja, todos os atributos, nome de atributo. Então, é o elemento 0, certo? E eu quero pegar todos os valores. Então, é o elemento 1. Então, os elementos 0 vai ser todos os nomes de atributos e o elemento 1 vai ser todos os valores dos atributos. Então, eu vou colocar no objeto, no atributo cujo nome está na posição 0, o valor que está na posição 1 dos elementos. E aí eu retorno o meu objeto já construído. Vamos ver se funcionou. Então eu tenho aqui. Então se eu rodar essa função object_to_array do array 1, ele retorna aqui, olha só, já transformou o meu array 1, que era essa estrutura aqui, nesse objeto aqui. Muito tranquilo, né? Então, lembra de recapitular o que a gente fez aqui. Eu comecei com um objeto vazio, fui pegando cada elemento, então colocando título, Trem das Cores, artista, Caetano Veloso, álbum, coletânea, duração, 150. Elemento 0, por que 0? Porque é o que está na posição 0 desses subarrays aqui. E por que elemento 1? Porque é o que está na posição 1 desses subarrays aqui, certo? Agora vamos fazer o inverso. Como é que a gente faz o inverso? O inverso é transformar o objeto em um array. Então agora eu quero ter como entrada o meu objeto e ter como saída esse array dessa maneira aqui. Então como é que eu faço isso? Agora é um pouquinho diferente, porque eu vou querer que eu vou iterar pelas chaves do objeto. Então eu vou fazer um for nas chaves do objeto, porque para cada chave, então object for key of object keys do object, certo? Então isso aqui me retorna, só olhando aqui no terminal, só para a gente recapitular, quando eu chamo object.keys de um objeto, desculpa, o nome dele é objeto. Então, ó, quando eu chamo object.keys de um objeto qualquer, ele vai me retornar um array com todos os nomes das propriedades desse objeto. Tá? Isso é uma função muito útil e a gente está vendo que tem utilidade mesmo, né? Eu estou pegando todas as chaves. Então, esse é o objeto.
Se eu quiser um array com o nome de todas as chaves, eu chamo essa função object.keys e passo como parâmetro o objeto ao qual eu quero pegar as chaves. Peguei as chaves. Bom, aí virou brincadeira de criança, porque se eu tenho, por exemplo, todas as chaves, então a posição 0 dessa chave é título, tá vendo? Então, se eu quiser pegar o valor tendo a chave, é muito fácil, a gente já sabe, né? Lembra que se eu tenho um objeto e quero acessar um atributo, o valor, eu simplesmente passo como parâmetro, né, entre colchetes. Então, se eu quero o título, né? Então, vamos lá. Se eu tenho cada uma das chaves num array, eu posso iterar por esse array e pegar os valores passando por essa iteração. Então, é o que eu estou fazendo aqui. Fiz um for. Então, nesse for, né, vamos lembrar o que esse for faz. Vamos colocar aqui. console.log key, né? Então ele vai... Opa! Espera aí que o nome está errado de novo. Objeto 1. Ali, ó. Então, a cada iteração, na variável key, ele está colocando o valor que é o nome do atributo, o nome do atributo do objeto, título, artista, álbum e duração. Então, eu tendo a chave para cada iteração, que é o que eu tenho aqui, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou começar com o meu array, então, que eu vou chamar de result. Vai começar com um array vazio, certo? E aí eu vou colocar nesse array vazio um array de duas posições, porque lembra, para cada chave valor eu vou criar um mini array com duas posições, sendo que na posição 0 eu vou colocar o nome do atributo e na posição 1 eu vou colocar o valor do atributo. Como é que eu faço isso? Então, para adicionar um elemento num array, eu uso o push, né? Push. Então, o push, o que esse push vai fazer? Ele vai colocar um array com duas posições. Aqui vai estar uma chave, que é a própria chave, eu já tenho ela aqui, certo? E o valor? Bom, o valor é muito fácil, é só pegar o object na chave, ou seja, lembra que eu tenho um objeto já. Então, eu tenho se eu chamar object passando como argumento o valor da chave, ele vai me retornar o valor daquela chave naquele objeto. E aí eu construí um array que tem duas posições e no final eu retorno o resultado aqui. Então, vamos rodar de novo aqui e vamos ver se funcionou a minha função object2array, passando o objeto 1 e vamos ver o que ele retorna. E ele retornou um array que ele é igual ao meu array 1, que é o que eu queria, né? Então, aqui está a comprovação. O meu array 1, que eu fiz aqui manualmente, e o meu objeto 1. Então, se eu pegar a função object2array do objeto 1, ele transforma no array. E se eu pegar o array to object do array 1, né? E aí eu posso fazer, né? Obviamente, eu posso chamar o object2array do array to object do objeto, né? Aí o que vai acontecer é que ele vai transformar o objeto em array e depois vai transformar o array em objeto de novo, né? Então, no fim, eu acabei retornando ao meu próprio objeto inicialmente, né? Então, quer dizer, é uma função de ida, outra função de volta. Então, tá aí a solução. Deem uma olhada com calma aqui, eu esqueci uns pontos e vírgulas aqui, usei o var em vez do let. Mas isso aqui são todos detalhes que não importam muito, o que importa mais é entender essa lógica aqui, né? Então tem algumas coisas aqui, que é o for off, que vai iterar por todos os elementos de um array, e aí lembrar posição 0, posição 1 e assim por diante, né? Eu poderia fazer isso, né, de forma muito arcaica, né? Eu poderia fazer assim, eu pegaria o array 0, 1, né? Então, array 0, 0, eu coloco assim, eu tenho o meu objeto final vazio, e aí eu começo objeto, objeto, objeto,
no array 00 igual ao array 01. Né? No fundo é isso que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo uma iteração onde eu estou pegando 1, 2, 1, 2 e assim por diante, né? Então, no fundo, toda essa estrutura ali de baixo está fazendo isso, né? Eu estou pegando, né, para entender o que está acontecendo aqui embaixo, né? Eu estou pegando, criando um objeto vazio e estou fazendo o objeto na chave da primeira posição do array é igual ao valor na primeira posição do array, né? Então essa aqui é a estrutura. Esse for aqui de baixo faz isso. Simplesmente itera, né, todos os elementos e vai fazendo, vai atribuindo. Então, em vez de fazer um por um aqui, obviamente, se tivesse 1000 elementos, eu não ia ficar escrevendo esse código enorme aqui. Então, esse for aqui trata dessa situação. Então, tá aí um código. Deem uma revisada aí. Qualquer dúvida, sugestão, manda aqui nos comentários embaixo. Valeu? Então, é isso aí e até a próxima!